Apresentação de sociologia. Instituição social. Igreja. Algumas teorias foram sendo formadas ao longo dos tempos para tentar descobrir qual foi a primeira religião do mundo. Pela influência do cristianismo, acreditava-se que a primeira religião do mundo era monoteísta, com apenas um único Deus. Pesquisadores dizem que o politeísmo já era praticado na pré-história, bem antes do monoteísmo. A religião divide opiniões dentro da sociologia. O sociólogo Emile Durkheim diz que a religião é um sistema compartilhado de rituais e crenças que define o que é profano e que une uma comunidade de religiosos. Para Karl Marx, bem resumidamente, a religião é entendida como idolatria, superstição, algo que bagunça a consciência do homem, deve ser negada. Mas não entenda isso como uma perseguição ou proibição à religião, e sim desvincular o véu religioso presente na sociedade, no Estado, na política, que oculta a exploração e a opressão humana. Max Weber, sendo homem bem racional, diz que a religião é fonte de concepções do mundo e reguladora das condutas individuais na vida social. Em outras palavras, a religião nos faz enxergar o mundo de outra forma e nos força a seguir em ética e moral, nos dizendo que é certo ou errado, bom ou mal. Ela tem um peso social bem evidente. Não dá para negar que esse tema é de extrema importância na história da humanidade, e agora eu vou citar algumas características sobre, mas antes vou diferir o conceito de igreja e de religião. Bom, igreja é uma instituição da religião, ou seja, um local onde pessoas de fé se reúnem para glorificar Deus, deuses, entidades, enfim. Já a religião é um conjunto de crenças e dogmas metafísicos. Então, é possível ter uma religião sem ter uma igreja, mas é impossível ter uma igreja que não tem nenhuma fé constituída. Uma característica bem importante é que há uma relação muito próxima entre religiões e o sistema de leis. Por exemplo, existem países que são totalmente baseados na religião para a constituição de leis. Então não dá para negar que a religião se torna uma necessidade social. E as religiões podem influir sobre a dinâmica e o desenvolvimento de sociedade, conforme Max Weber. Falando um pouco da estrutura. A sociologia, ela não tenta anular a religião como a ciência. A ciência acredita em fatos reais. A sociologia, ela tenta explicar a religião. E esse interesse não é por acaso. A religião, ela se faz em meio às pessoas. E essas pessoas compõem comunidades que formam populações, com variadas formas de seguir a vida. Ou seja, ela contribui para o aperfeiçoamento dos indivíduos. As transformações que vêm ocorrendo no campo religioso, indissociáveis das grandes mudanças sociais, são o declínio da hegemonia católica e a expansão do pentecostalismo evangélico, o crescimento dos sem religião interessados na espiritualidade, a valorização da individualidade e do nomadismo espiritual, a conjugação entre teologia da prosperidade e desenvolvimento econômico, agora ameaçada pela crise. Vale lembrar que o sociólogo Emile Durkheim definiu a religião como um sistema compartilhado de rituais e crenças que define o que é sagrado, o que é profano e o que une uma comunidade de religiosos. Como tudo na vida tende a mudar, a religião também mudou, principalmente depois da sociedade se tornar um pouco mais liberal e aceitar as diversas religiões e tipos de fé, algo que antes não acontecia, e que foi por causa disso que muitas pessoas se sentiram mais seguras e à vontade de mostrar sua fé e segui-la, ressaltando que ainda existem lugares que ou você tem a religião proposta ou você morre, contando também com o avanço da tecnologia, que foi através dela que muitas pessoas conseguiram obter informações da religião que está seguindo. Vale lembrar que algumas pessoas, depois de estudar e se aprofundar no assunto, perceberam que são donas de si, que não é necessário ter uma vida centralizada em uma religião, liberdade que antes não tinha. Na sociologia, os sociólogos Max Weber e Andy Droyds, eles fizeram uma separação entre igrejas e seitas. As igrejas, basicamente, elas possuem uma estrutura rígida com hierarquia e têm uma doutrina estabelecida. Então, segundo Droyds, as igrejas elas buscam converter pessoas e se ajustam aos valores da sociedade. Já as seitas, eles têm uma comunidade só deles,
com poucos funcionários e trabalham mais com a igualdade. Então, eles usam menos da hierarquia, eles usam bem pouco da hierarquia. E também tem atitude que é determinada severa, né? Falando assim, porque eles se separam da sociedade com uma certa desconfiança em relação ao mundo. A sociologia nos dá abertura para refletir sobre a sociedade. Então, por que não refletir? Se a religião não existisse no nosso mundo, o que seria dele? Então, preparamos uma encenação para vocês tentarem compreender melhor isso. Minha gente, vocês vão ficar chocadas com o que eu acabei de descobrir. Folha de salgueiro branco ajuda para aliviar a febre. Eu fiquei passada. Porque, eu tava de boa em casa. Senti meu corpo ficar um pouco quente, né? A febre. E a única coisa que eu tinha em casa era essa folha de salgueiro. Engoli, sem confiar mesmo. Tempo depois, a febre baixa. Aí eu, não, como assim? Eu estranhei. Aí, por causa disso, eu me aprofundei um pouco mais, fiz umas pesquisas e eu descobri que a folha de salgueiro tanto serve para aliviar a febre, como para tratar a dor e também problemas inflamatórios. Sério, a natureza, ela é perfeita. Botafogo, Botafogo. Queria ver se estava prestando atenção mesmo na explicação, hein? Agora voltando aqui rapidão, se você refletir, se não existisse religião hoje em dia, como o nosso mundo seria hoje? Talvez pudesse ser um mundo que tivesse mais avanços tecnológicos, porque se você parar para pensar, o tanto de gênio, de cientista que foi morto na época medieval apenas por apresentar suas ideias, os fatos, foi surreal, entendeu? E talvez o nosso mundo fosse um mundo de conflitos, porque muitas pessoas seguem a doutrina. Por exemplo, a doutrina cristã diz para a gente amar o nosso próximo como a si mesmo. Então, se eu amo o meu próximo, se eu tenho respeito ao meu próximo, se eu tenho compaixão ao meu próximo, é porque eu tenho uma doutrina e eu sigo a minha doutrina. Então, o nosso mundo podia ser um mundo de desrespeito, um mundo que ninguém tá aí para valores éticos, valores religiosos, ninguém tá nem aí. O nosso mundo poderia ser um mundo de conflito. Então, a religião é uma instituição social muito, muito importante para a nossa sociedade. Obrigada.